Eis que venho sem demora. Breve o Senhor Jesus voltará. E nós esperamos encontrá-lo nesse grande dia. Todos nós estamos juntos nesta manhã aqui na casa do Senhor. Esta é a Captain Brazilian, uma igreja adventista do sétimo dia, uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. Eu estou muito feliz por vê-lo aqui nesta manhã. Que a bênção do Senhor, o nosso Deus, esteja contigo, com a tua casa. Muito obrigado por ter escolhido estar conosco nesta manhã. Que Deus possa responder a razão, o propósito, o porquê você decidiu estar aqui conosco. Você que está nos assistindo pela internet, que Deus te abençoe. Nós temos amigos que nos assistem daqui, de outros lugares do mundo, aqueles que vão assistir no YouTube depois que nós fizermos o upload, que Deus abençoe você ricamente. Muito obrigado por escolher nos assistir. A você que está nos visitando da nossa área, de outros estados, de outro país, que Deus te abençoe. Muito obrigado. Você é muito bem-vindo uma vez mais aqui, que a bênção do Senhor esteja contigo. Nós estamos, queridos, nos sábados que eu estou pregando aqui. Nesses 2 últimos sábados eu tive a oportunidade de assistir um casal pastoral que pregou aqui para a nossa igreja, a professora Nádima, o pastor Ismael. E nesta semana, neste sábado, eu estou retornando a pregar e continuo pregando sobre a série que fala sobre a volta de Jesus. Uma série baseada no livro do Apocalipse. E eu convido desde já você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Livro do Apocalipse, capítulo 5. Nós estamos nesta manhã com um time de diáconos nos ajudando aqui, coordenando a parte dos assentos. Ninguém precisa ficar em pé, nós temos lugares nos bancos, nas cadeiras. Aliás, eu peço gentilmente a todos nós que estamos nos bancos, para colocar no nosso colo a nossa Bíblia, a nossa lição, cada um de nós ocuparmos apenas um espaço e deixarmos os nossos amigos, nossos irmãos confortáveis para sentar conosco aqui nos bancos da igreja. Apocalipse capítulo 5, antes de ler o texto, eu gostaria só de relembrar você aquilo que eu disse semanas atrás, quando eu falei sobre Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4 e 5, eles, embora estejam separados por capítulos e tenham uma certa e leve diferença, eles compõem uma unidade, eles caminham juntos. Apocalipse capítulo 4 fala de uma visão que João teve, a qual uma porta aberta o levou até a sala do trono. E ali naquela sala do trono, João viu uma cena que inclusive é descrita em outros livros e até mesmo no Antigo Testamento. Aquele é um capítulo que fala sobre as visões do trono. É o que acontece quando regularmente seres celestiais comparecem na presença de Deus e começam a adorar ao Senhor, o nosso Deus. O capítulo 5, o capítulo que nós vamos estudar hoje, ele, embora tenha todos os componentes do capítulo 4, ele tem um elemento específico e diferente. Ali você vai encontrar os 24 anciãos que aparecem pela primeira vez na Bíblia ali, embora eles vão aparecer novamente no capítulo 5, 7, 11 e 19. E hoje nós vamos ver o que Apocalipse 5 está falando e qual sua mensagem para nós hoje, a ligação que isso tem com a breve volta de Jesus. Ao invés de ler todo o texto, eu vou lendo com você verso a verso, nós vamos estudando cada um deles e saber a mensagem como todo que está nos falando. Que Deus te abençoe, espero que você possa compreender a vontade e a palavra do Senhor nesta manhã. Diz assim o primeiro verso, Apocalipse 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. O texto está dizendo para nós que em algum momento da visão, quando João está agora na sala do trono, a qual ele teve acesso por aquela porta aberta, ele vê aqui, de acordo com o verso 1, alguns elementos nessa visão. O primeiro deles, e é o que eu gostaria de destacar, tem que ver com a cena e a liturgia celestial. João está vendo uma liturgia celestial que de repente é interrompida, ela para. E toda a atenção de João é voltada para um livro que está no trono de Deus. Acontece, queridos, que quando nós lemos o texto, nós precisamos de entender alguns elementos específicos que têm uma certa diferença para com a nossa cultura.
O texto disse para nós que João viu um livro. E o livro que João viu não é um livro como os livros convencionais que nós temos nas mãos. O que João viu, na verdade, ali foi um rolo. Era um livro que era composto, escrito mais ou menos desta forma aqui. No primeiro século antes de Cristo, os artefatos arqueológicos, as pesquisas históricas mostram que o formato que nós temos hoje, o códex, é assim que nós chamamos, ele passou a existir a partir do segundo século. No primeiro século, o que João e outros usavam para escrever e para ver, era no formato como esse daqui, um rolo. Então a cena diz para nós que João olhou e ele viu no trono um livro, um rolo, ali estava. Todavia, quando a gente olha, o texto diz que esse rolo ele tinha duas características. Ele estava escrito por dentro e escrito por fora. E ele também estava selado. Com quantos selos? Com 7 selos. Então, um rolo escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Não apenas isso, algo também que nos chama atenção é que João diz que esse livro estava onde? Na onde? Na mão de Deus. É isso que está escrito aqui, é isso que está escrito na maioria das Bíblias que nós temos. Na minha Bíblia está escrito que ele viu o livro na mão direita de Deus. Todavia, se você for ao grego e estudar essa expressão no seu original, você descobre que não é exatamente da maneira como foi traduzido o texto, aquilo que reflete o que João viu. Um professor da Andrews, doutor em Novo Testamento, chamado Ranko Stefanovic, ele fez durante 8 meses na sua tese de doutorado uma pesquisa só sobre essa expressão, vi na mão direita de Deus. Gastou 8 meses procurando saber o que realmente estava escrito ali. E para poder ter certeza da tradução do texto, ele usou um software. E ele pegou essa frase, esse software ele traz textos do grego de 7 séculos antes de Cristo, outros 7 séculos depois de Cristo, colocou essa frase ali e descobriu que essa expressão ao longo do tempo ela aparece 20 vezes apenas. É uma expressão correta, mas muito rara. E nas 20 vezes que essa expressão aparece, ela foi traduzida como ao lado direito da mão direita. Em outras palavras, quando João olha, ele não vê o livro na mão direita. Ele não vê o livro na mão de Deus. Ele vê o livro ao lado direito da mão direita de Deus. Não é Deus segurando o livro. É o livro ao lado de Deus, o qual está sentado aonde? No trono. Um outro elemento que a gente tem que compreender aqui. Quando nós pensamos em trono, nós pensamos no trono talvez aos moldes da realeza inglesa. Você tem uma grande cadeira, um grande assento, e ali se assenta um único indivíduo, o rei ou a rainha. No antigo Oriente Médio, o trono não era lugar de apenas se assentar uma pessoa, uma cadeira ou um assento. Ele era mais parecido como um sofá, onde o rei ou a rainha poderiam se assentar e convidar outros a se assentarem com eles também. E existe na Bíblia, por exemplo, 3 casos que mostram que o rei ou a rainha receberam outros ao lado. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 1, diz que Salomão, quando foi entronizado, convidou a sua mãe para se assentar consigo no trono. Salmo 110, lá diz, é um salmo messiânico, que o Senhor convida o seu Senhor para se assentar à sua direita. E você tem, e eu já li aqui no passado, Apocalipse 3:21, que diz assim: e ao vencedor eu vou dar a ele o direito de se assentar comigo no meu trono. Ou seja, nós temos um trono grande, onde cabe mais de uma pessoa, e ali do lado de Deus você tem um livro. Ao lado direito de Deus você tem um livro. E queridos, quando João, ele olha essa cena, para ele não tem nada de diferente de novo. Afinal de contas, ele está vivendo no 1º século, está debaixo do domínio dos romanos. E os romanos tinham a prática de tomar rolos, escrever mensagens, e se fosse uma mensagem muito importante, confidencial e que não devesse ser adulterada, eles então selavam. 7 pessoas vinham com o seu sinete, com o seu anel,
e selavam aquele livro, de modo que ela pudesse chegar ao seu destinatário em segurança e apenas o destinatário pudesse ler sem que a mensagem fosse adulterada. E na continuidade do texto, e a gente vai agora para o verso de número 2, diz assim: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Primeiro ponto. O que o texto diz sobre esse anjo? É um anjo comum, convencional, regular, qualquer um? Qual que é a característica, o adjetivo aqui que ele é apresentado? Um anjo forte. E quando a gente lê em profecia e tem um anjo e tem um adjetivo na frente, a gente deve parar e perguntar: por que um anjo forte? Anjo forte é chamado para trazer uma mensagem importante. Então, o que está acontecendo aqui é de importância. E qual que é a pergunta e atividade desse anjo? O que ele está fazendo? Está procurando pelo quê? O que ele está procurando? Alguém que seja digno de fazer o quê? De desatar os selos e ler o livro. Então, a missão do anjo é procurar por alguém que seja digno de desatar os selos e ler o que está escrito no livro. E o verso 3 continua e fala assim a nós: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Espera lá. Esse anjo, ele está procurando por alguém capaz de abrir o livro. Esse livro está no trono, o qual Deus está sentado. O anjo está procurando por alguém que é digno, mas ele não encontra ninguém que é digno de abrir o livro. Em outras palavras, será que Deus não é digno o suficiente de tomar esse livro e de abri-lo? Se você ler comigo Apocalipse capítulo 4, verso 11, diz assim: tu és digno, Senhor e Deus nosso. A Bíblia está afirmando que Deus é digno. E por que será que o anjo, mesmo tendo Deus no trono, está procurando por um outro alguém que seja digno de abrir o livro? Vamos lá. Primeiro ponto: de acordo à luz da Bíblia, alguém para ser digno tem que ser divino. Deus o Pai é divino. Por essa razão ele poderia abrir o livro. Mas parece que não basta ser apenas divino. Tem que ter alguma outra coisa a mais, alguma outra qualificação a mais. Verso 4 diz assim: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O que o texto está dizendo? Que quando o anjo, ao procurar por alguém que fosse digno, não encontrou ninguém, o João começou a chorar, entrou em pranto, em profundo desespero. Embora Deus esteja no trono, embora o livro esteja ao lado de Deus, o anjo voltou dizendo: eu não encontrei ninguém que fosse digno, não tem ninguém. E João começa a chorar. Queridos, eu vou abrir um parêntese e contar de uma rápida experiência que eu tive com esse texto. Preparando, lendo, estudando, eu vou contar só um elemento do sonho, o outro indivíduo eu vou poupar, até porque foi um sonho. Eu sonhei que eu estava com um dos nossos irmãos aqui na igreja, sentado numa cadeira, diante de uma mesa, de uma lanchonete lá no Brasil. Sei lá por que isso veio na minha mente. E eu conversava com esse irmão. E nós dois no sonho aparecíamos chorando, porque a gente também procurava e não encontrava ninguém digno. Eu acho que eu estudei a coisa toda e fui dormir, aquilo ficou na minha cabeça, mas isso de certa forma me ajudou a entender um pouquinho do desespero de João. Imagina um anjo procurando pelo universo e não encontrar um digno sequer, nem o próprio Deus que está no trono. Mas de repente o anjo fala: João, para de chorar, não precisa chorar. Por quê? Porque existe alguém que é digno. E quem que é esse alguém? O texto diz para nós que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele o quê? Venceu.
Um dia na sala de aula, no quarto ano de teologia, tendo aula com o Dr. Rodrigo Silva, um rapaz perguntou assim: professor, por que leão da tribo de Judá? E o Rodrigo Silva, do seu jeito querido, descolado e com bastante humor, disse: imagina só, a galinha da tribo de Judá. Tem que ser o leão por quê? Porque é o rei, é o vitorioso, é o que domina. O texto diz para nós que diante do pranto de João não precisava de desespero, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu da raiz de Davi. E então, dessa forma, o João, olhando e vendo tudo isso, decidiu se voltar para enxergar daquilo que ele tinha ouvido. É normal no Apocalipse o texto dizer: e João ouviu, e quando João olha para ver o que ele ouviu, o que ele encontra? Verso de número 6 em diante: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. João ouviu do anjo que ele não precisava mais chorar. Por quê? Porque o anjo disse que alguém seria digno de abrir o livro. Esse alguém era quem? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E por que ele era digno? Não era apenas porque ele era divino, mas porque ele também havia conquistado a vitória, como está em Apocalipse 3:21. E João olha para ver o leão, e quando João olha, ele não vê um leão. O que ele vê? Um cordeiro que foi o quê? Morto. Mas espera lá, não é um leão? Por que ele vê um cordeiro? Queridos, João está vendo a mesma coisa, mas com símbolos diferentes. Até porque o leão mostra o que Jesus fez. O que Jesus fez? Jesus venceu. O cordeiro mostra como Jesus venceu. Venceu de que forma? Morrendo. E aqui tem uma grande lição para nós. No reino de Deus, nós não vencemos pelo poder, nós vencemos pelo sacrifício. O Senhor Jesus, para se tornar o leão da tribo de Judá, ele decidiu primeiro o seu cordeiro que foi morto. No reino de Deus nós não vencemos pelo poder, nós vencemos pelo sacrifício próprio. E João olha e vê o cordeiro, e ele nota que é por conta do sacrifício do cordeiro que o leão se tornou vitorioso. E aqui, queridos, nós temos uma resposta. Por que aquele que estava ali, Deus o Pai, não era digno de abrir o livro? Embora ele fosse divino, porque para abrir o livro, para tomar o livro, é necessário não apenas ser divino, mas era necessário também ter comprado e salvado o pecador com seu próprio sangue. O leão se tornou leão porque primeiro ele foi o cordeiro que morreu. E na continuação o verso diz assim, o verso de número 7: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Você nota comigo no texto que a Bíblia não está dizendo que ele abriu o livro. Ele fez o quê? Ele tomou o livro. O texto não tem que ver com abrir e ler o livro. O texto tem que ver com tomar o livro. Verso de número 8 em diante: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa de taças e ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus todos os que procedem de cada tribo, língua, povo e nação. Em outras palavras, quando João está em desespero, em pânico, porque não tem ninguém que fosse digno de abrir o livro, o anjo fala: sim, João, há alguém. Esse alguém é o leão da tribo de Judá que venceu, a raiz de Davi. E quando João olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro que foi morto. E é justamente porque o cordeiro foi morto, Deus foi morto na cruz, que ele é capaz de agora tomar esse livro. E volto a te dizer, e preste bastante atenção, o texto não está falando sobre abrir o livro, mas sobre tomar o livro. Na continuidade,
Verso 10 diz assim: para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e o que mais? E louvor. Queridos, quando nós lemos esses versos aqui, nós notamos que alguma coisa está em curso. O que está em curso aqui? Esse Cordeiro, ele agora está para se dirigir à seguinte cena: diante do trono de Deus, aonde ao lado direito de Deus tem um livro. Qual que é a ação e atitude do Cordeiro? Ele toma o livro nas suas mãos, e depois que ele toma o livro nas suas mãos, o que acontece? Ele agora começa a receber adoração. É dito que ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, de toda riqueza. Então nós temos aqui uma cena onde existe Deus o Pai sentado no seu trono, e agora o Cordeiro que se assenta junto com ele, ao seu lado direito, toma o livro e começa a receber honra e glória e louvor. E o capítulo 5 tem o seu clímax no versículo 13, que diz assim: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Resumindo, João, no capítulo 4, é convidado a entrar pela porta aberta, chega, se aproxima diante da sala do trono, observa que lá no trono existe Deus o Pai sentado, do lado direito do Pai tem um livro. Um anjo forte aparece para ele perguntando: quem é digno de abrir o livro, desatar os seus selos? João entra em pranto porque não consegue enxergar ninguém junto com o anjo que fosse digno, nem mesmo Deus o Pai. Todavia, quando ele começa a chorar, o anjo diz: não chore, porque existe alguém que é digno. Esse alguém que é digno, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quando João volta-se para ver o leão, ele vê um cordeiro. O cordeiro que for morto, além de ser divino, deu o seu sangue para salvar o pecador. E agora o cordeiro se aproxima do trono, recebe nas suas mãos o livro, e ao receber o livro, ele começa a receber a adoração, juntamente com Deus o Pai, e ambos sentados no trono, recebem em número, gênero e grau a mesma adoração. É assim que termina Apocalipse capítulo 13. Mas eu tenho duas perguntas para você. Primeira delas, qual que é a mensagem desse capítulo? Segundo, como que a gente pode interpretar Apocalipse capítulo 5, visto que é um capítulo cheio de simbolismo? A maior, melhor e única chave de interpretação da Bíblia é a própria Bíblia. E a maior fonte de interpretação do Apocalipse, sem dúvida, é aquilo que está no Antigo Testamento. Eu quero convidar você a vir comigo para o livro de Deuteronômio capítulo 17, para que você possa ver comigo, à luz da palavra de Deus. Eu amo a Bíblia, e mais importante do que qualquer argumento, qualquer ideia pessoal, é o que a Bíblia tem a dizer a respeito de si mesma. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 17. Queridos, existem algumas perguntas que nós temos que responder, algumas coisas que nós devemos saber. Por exemplo, por que esse livro está selado? Por que houve uma crise na sala do trono celestial a ponto de João chorar procurando por alguém que fosse digno? Por que há só um candidato capaz de tomar o livro e abrir os selos? Por que os seres celestiais estão adorando o Cordeiro? E do que exatamente esse texto está falando? Apocalipse capítulo 17, verso 18 até o verso 20 diz assim: também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus,
a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reinado, ele e seus filhos no meio de Israel. Do que esse texto está falando? Enquanto Moisés está escrevendo esse texto, o povo de Israel vivia num regime teocrático, ou seja, Deus era o rei. Era de Deus que vinha toda a organização do povo de Israel. Mas Moisés, olhando para o futuro, ele previu que um dia o povo, assim como as demais nações, pediriam um rei para si. Queriam ser governados, ao invés de Deus, por um homem. E Moisés então disse: tá ok, vai chegar o dia que vocês irão pedir um rei para vocês. E nesse dia, quando vocês tiverem um rei, a primeira coisa que esse rei deve ter e fazer é um livro da lei. E esse rei, ele deverá ler o livro da lei, o Pentateuco, o Deuteronômio. E a função e a finalidade desse rei ler e ter o livro da lei são 4. Ele deverá aprender através da Bíblia, do Pentateuco, do Deuteronômio, como se comportar. Lembrando que, embora ele seja rei na terra, há um rei no céu. Que ele não deveria viver e fazer as coisas por gosto, preferência ou da sua mente. Ele deveria se sujeitar ao Deus do céu, se reportar ao Deus do céu e ser um conduto do Deus do céu para essa terra. Ou seja, se fosse para os nossos dias um pastor consagrado, temente a Deus, que alinha a sua vida, a sua família, o seu trabalho na palavra do Senhor. Segundo, a partir da Bíblia, ele deveria aprender como se relacionar, como interagir com as pessoas. Terceiro ponto, ele deveria instruir o povo de Deus na lei do Senhor. Quarto ponto, ele deveria preservar, cuidar, para que a lei não sumisse do convívio e da ordem da vida das pessoas. Só que acontece que existe na história do povo de Israel uma repetição de reis que infelizmente faziam aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor, deixando claro que não tinham um compromisso real, claro, com a lei, com o texto, com o que a Bíblia daqueles dias dizia. Mas você também tem, em alguns casos, filhos, que depois que viram tudo que o pai fez de errado, decidiam fazer o certo, e decidiam buscar na lei e na palavra de Deus o caminho correto para serem governadores do povo de Israel. E a gente vai vendo, queridos, que essa história, inclusive, ela se repete ao longo da Bíblia. Venha comigo agora para o livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo 10. E a gente vai ver na Bíblia a relação entre esse livro da lei que o rei tinha que ter e a sua entronização. Capítulo 10 de 1 Samuel fala sobre o momento quando o primeiro rei de Israel, Saul, é entronizado. O texto diz assim, 1 Samuel capítulo 10, verso 26. Diz assim, 1 Samuel 10, 26. Quem achou, diga amém. Louvado seja o nome de Deus. Também Saul, 1 Samuel 10, 25. Declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro, e pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Em outras palavras, quando Saul é entronizado, o profeta Samuel vem e fala: Saul, aqui está o livro, é por esse livro que você vai se guiar e governar. Só que, à medida que o tempo vai passando, alguns reis aceitam isso, outros rechaçam isso. Mas existe um momento muito específico que ajuda a gente a entender Apocalipse capítulo 5, a cena do cordeiro com o livro, que tem que ver com um menininho de 7, 8 anos de idade, o Joás. 2 Reis capítulo 11, verso 12, um pouquinho à frente, próximo livro. Joás era príncipe, filho de Deus. Chega o momento de Joás tomar o trono,
E quando Joás, aquele menininho, vai tomar o trono, ele é conduzido ali por Joiada. E Joiada então vai auxiliá-lo, vai coroá-lo como rei. 2 Reis capítulo 11. E nós vamos ver o que vai acontecer aqui com Joiada, quando ele vai se tornar rei. Diz assim o texto. Irmãos, eu estou falando o texto, mas eu mesmo me perdi. 2 Reis capítulo 11, verso 12. 2 Reis 11, verso 12. Achei. Diz assim: então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e ungiram e bateram palmas e gritaram o quê? Viva o rei. O que esse texto está dizendo? Joás era príncipe. Assim como Samuel entronizou Saul, Joiada agora vai entronizar Joás. E o que ele faz? Chama Joás e faz o quê? Põe o quê na cabeça dele? E aí ele se torna rei? O que mais que vem? O livro. Depois que ele recebe a coroa, é dado para ele o quê? Um livro. Depois que ele toma o livro, o que acontece? Ele é ungido, e então as pessoas celebram e digam, viva o rei. Ou seja, a entronização de um rei acontece quando ele recebe uma coroa, toma o livro da lei, é ungido e é declarado como rei. Esse é o padrão da Bíblia para que um rei seja entronado. Agora tem uma outra pergunta que eu preciso te fazer. Por que lá em Apocalipse aquele livro está selado? Por que ele não está aberto? Venha comigo para Isaías capítulo 9. Livro de Isaías, um pouquinho ainda à frente. Isaías capítulo 9. Lá quase no final do Antigo Testamento. Diz assim, Isaías capítulo 8, verso 16. Apocalipse 8, Isaías 8, 16. Livro de Isaías, capítulo 8, verso 16. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre meus discípulos. O livro de Isaías está dizendo que a lei nesse caso não está aberta, mas deve ser o quê? Selado. Como entender isso? Por que selar o livro da lei? Ele não deveria ser lido, estudado, pregado e praticado? Por que selar? Por que selar? Isaías, um pouquinho mais à frente, no capítulo 29, nos dá a explicação. Vem agora comigo para Isaías capítulo 29. Eu amo a Bíblia, queridos, e espero que a palavra de Deus, cada texto, cada verso, possa nos ajudar a construir no nosso imaginário uma compreensão clara das Escrituras. Lembrando a você que uma visão robusta da palavra de Deus é um divisor de águas na nossa vida. Quem lê a Bíblia nunca anda em solidão. A palavra do Senhor é o próprio Deus se comunicando e falando a nós. Olha o que diz Isaías capítulo 29, verso 9. Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Escute só. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Atenção agora. Toda visão já se tornou como palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te, e ele responde: não sei ler. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só de um mandamento de homens, que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo. Sim,
obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. O que o texto está dizendo? Isaías está vivendo nos dias do rei Acás. Rei Acás está fazendo tudo aquilo que é errado diante dos olhos do Senhor, e os que vêm junto com Acás da mesma forma, e o povo embarcou no embalo. E Isaías recebe uma mensagem do Senhor para esse povo, e Deus fala assim: Isaías, escuta só, eu estou mandando você escrever, e é uma mensagem para esse povo, mas quando a mensagem chegar para essa gente, vai ser como um livro selado, porque você vai dizer para quem sabe ler, leia, e ele vai dizer, não posso. Você vai mandar quem entende entender, ele vai dizer, não posso, porque parece que está selado, não há compreensão, entendimento, há uma rebelião em curso. E queridos, a gente vai vendo que ao longo da Bíblia, e essa é a natureza humana, esses somos nós. Aliás, nós devemos ler a Bíblia, e talvez num exercício que não é fácil, ao invés de nos enxergarmos como José, também nos enxergarmos como os irmãos de José. Ao invés de nos olharmos como Davi, também olharmos nós como Davi em momentos de crise. Ao invés de olharmos Pedro às vezes como um grande discípulo, mas como aquele que negou Jesus. E o texto está dizendo para nós que o povo de Israel, ele está nessa oscilação entre o certo, o errado, o bem, o mal, a verdade e a mentira, vezes perto de Deus, vezes longe de Deus. Essa é a realidade da nossa natureza. Aliás, eu tenho aprendido que na vida cristã, o nosso ideal não é não cairmos, mas é lutarmos para não permanecermos caídos quando cairmos, porque cair é inevitável. Só que o povo de Israel foi tão fundo, que aquelas 10 tribos, elas foram tomadas pelos assírios, e eles se tornaram agora cativos, e as outras 2 tribos ao sul foram tomadas no 605, quando Jerusalém foi destruída pelos babilônios. Está lá os amigos de Daniel, e o povo de Israel agora foi dizimado, e inclusive não tem mais trono e não tem mais rei. E eu pergunto para você, se não tem trono e não tem rei, como é que fica a situação do povo, e quem vai ler para o povo e instruir o povo na lei de Deus, no livro que está selado? E o povo de Israel, os judeus começaram a desenvolver uma tradição, começaram a ler no livro de Jeremias, Ezequiel, nos profetas menores, que agora sem trono e sem rei, longe da lei, um dia chegaria um Messias, e o Messias como ungido do Senhor, a raiz de Davi, se assentaria no trono, governaria o povo de Israel, e novamente agora abriria os livros e instruiria o povo na lei. E quando a gente vai do Antigo para o Novo Testamento, é isso que a gente vê, porque quando Jesus chega aqui na terra, essa profecia do Antigo Testamento se cumpre em Cristo Jesus. Venha comigo aqui, livro de Lucas, capítulo 4, verso 16, não precisa de abrir. O que diz ali? Ali diz que, ou melhor, um pouquinho antes, o anjo Gabriel aparece para Maria e fala assim: Maria, quem está aí no seu ventre é quem? É o Messias, o ungido, e ele se assentará no trono de Davi para sempre. Livro de Lucas, capítulo 4, verso 16, diz assim, que Jesus Cristo, depois que é batizado, depois que vai para o deserto e volta, quando ele ao sábado vai para a sinagoga, o seu primeiro ato, ele pega o rolo de Isaías, e ele começa a ler, e ele lê assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pegar o evangelho a quem? Aos pobres. E mais, ele fala assim, hoje, diante de todos vocês, essa profecia se cumpriu em mim. Espera lá, mas esse daqui é Jesus, filho de quem? José, o carpinteiro. Você quer me dizer que você, Jesus, filho de José o carpinteiro, é em você que essa profecia, que o rei, o Messias que assentará no trono eternamente está se cumprindo? Você sem beleza nem formosura, é você. Você está dizendo que é em você? Eles sabiam o que Jesus estava dizendo, e por isso inclusive quiseram matar Jesus.
E quando você vai para Mateus, você vê que é o mesmo padrão. Jesus é batizado, vai para o deserto, e depois do deserto, de acordo com a leitura de Mateus, ele vai para o Monte das Bem-aventuranças, chama os discípulos, o povo, e qual que é o primeiro passo de Jesus? Ele começa a instruir as pessoas no Monte da Bem-aventurança, na lei de Deus. E a gente vê que do Antigo para o Novo Testamento, Cristo Jesus está cumprindo essa profecia. Só que, queridos, o que acontece no curso, no caminho da história de Jesus? Ele é morto, vai para o madeiro. E agora nós temos os primeiros cristãos, após a fundação da igreja primitiva, sabendo que João está lá em Patmos. E lá em Patmos, João recebe a revelação do Apocalipse. E nesse contexto aqui, aquelas pessoas acreditavam que o livro continuava selado, mas que um dia viria Jesus novamente. E o texto não está falando para nós que Jesus já abriu e leu, até porque a gente vai ver no Apocalipse capítulo 6, que selo após selo vai sendo aberto, e só no último selo, no 7º selo, é que realmente a história se desdobra com a volta de Jesus, tendo Deus como no controle de tudo e de todos. Mas o que finalmente Apocalipse 5 está dizendo? Qual que é a mensagem de Apocalipse 5? É uma só. A mensagem de Apocalipse 5 é que Cristo Jesus não apenas cumpriu na sua primeira vinda a esta terra aquilo que estava profetizado no Antigo Testamento, mas depois da sua morte de cruz, sua ressurreição e ascensão. Escute só, e aqui está a beleza do Evangelho, o entendimento da natureza de Apocalipse 5. Quando Jesus sobe ao céu, Jesus Cristo, ele é recebido pelos seres celestiais que estão ali. Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus que foi morto, é recebido como o leão da tribo de Judá que venceu. E agora todos os anjos, os anciãos, representantes de todo o universo, estão numa grande festa de recepção de Jesus. E eles não apenas recebem a Jesus como um convidado, eles vão entronizar a Cristo Jesus, porque aqui há uma transferência de poder e autoridade. Lembra comigo? Gênesis capítulo 3, a mais triste história do universo, a queda do homem e da mulher. E naquele dia, querido, o território, o domínio dessa terra. Não é à toa que quando lá em Jó, Deus chama todos os seres de todos os mundos, Satanás se apresenta, e Deus fala assim: escuta, todo mundo eu sei de onde vem, mas você vem de onde? Qual que é a resposta dele? Vim de passear e rodear o quê? O que ele está dizendo com isso? Aquele lugar, embora o Senhor tenha criado, agora ele é o quê? Me pertence. Mas quando Jesus sobe ao céu como o cordeiro que foi morto, comprou com seu sangue os redimidos, Jesus agora toma de volta para si o poder, o domínio e a governança de toda a terra. A terra não mais está no governo de Satanás. Embora ele esteja aqui, atue aqui, toda essa terra permanece desde a sua criação, como hoje, no governo, no controle e no domínio do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. E por isso, querido, encare a vida com otimismo, pois o Deus que reina no universo cuida dessa terra e cuida de você também. A mensagem de Apocalipse 5 é que Satanás, ele não tem mais acesso ao céu, as portas foram fechadas, foi lançado para a terra, mas como está em Apocalipse capítulo 12, ele sabe de algumas coisas, entre elas, o tempo que lhe resta é um tempo curto. Se Satanás sabe que ele tem pouco tempo, que história é essa da gente achar que a gente pode viver de qualquer jeito? Que o amanhã está aí para todos nós. Se Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, e eu pergunto para você, meu querido, minha querida, que vive aí 90, 100, 120 anos, queridos, a grande verdade é que Apocalipse capítulo 5 mostra que de uma vez por todas, o inimigo do Senhor foi derrotado, e Cristo é entronizado como rei deste universo. Mas pastor, por que dessa entronização? Ela era necessária, sim, e por mais uma outra razão.
Eu disse para você agora que a entronização mostra que Jesus Cristo é, de fato e direito, o Rei do Universo, e amém por isso. Mas quando Ele é colocado no trono, acontece uma outra coisa aqui nessa terra. E eu vou colocar um texto da palavra inspirada da senhora Ellen White para que você leia comigo. Diz assim, no livro Atos dos Apóstolos, na página 39: a ascensão de Cristo ao céu foi para seus seguidores um sinal de que estavam para receber a bênção prometida. Por ela deviam esperar antes de iniciarem a obra que lhes for ordenada. Ao transpor as portas celestiais, foi Jesus entronizado em meio à adoração dos anjos. Tão logo foi esta cerimônia concluída, o Espírito Santo desceu em ricas torrentes sobre os discípulos, e Cristo foi de fato glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde a eternidade. O derramamento pentecostal foi uma comunicação do céu, de que a confirmação do Redentor havia sido feita. De conformidade com sua promessa, Jesus enviara do céu o Espírito Santo sobre seus seguidores, em sinal de como ele, como sacerdote e rei, recebera todo o poder no céu e na terra, tornando-se ungido sobre o povo. Queridos, no dia que Jesus Cristo é entronizado, qual que é o presente que do céu Ele envia para a terra? O Espírito Santo. Só que acontece que o Espírito Santo nesse dia não veio de forma tímida, pálida, obscura. Ele veio de que forma? Livro de Atos, capítulo 2, verso 33, 36. Livros de Atos. Um dia está Pedro pregando, e de repente, por tudo aquilo que está acontecendo, Pedro é acusado de estar bêbado. E Pedro responde então: exaltado pois, verso 33 a 36, exaltado pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. O que o texto está dizendo? Que quando Jesus se assenta no trono, o Pai envia como prometido o maior presente que o céu poderia nos dar, a pessoa do Espírito Santo do Senhor. E quando o Espírito Santo vem, esses homens, antes pescadores de peixe, agora pescadores de homem, começam a pregar, e mais de 3.000 pessoas, numa única maneira, numa única forma, num único sermão, se convertem. E talvez a gente fica se perguntando: cadê o Espírito Santo? Aonde está o Espírito Santo? Queridos, é muito importante nós enfatizarmos a cruz e tudo aquilo que está em volta da cruz. Mas mais importante do que enfatizarmos a cruz, é hoje nós enfatizarmos a volta de Jesus. Porque a cruz está vazia. Jesus Cristo está no santuário celestial. Só que entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, antes de vermos Jesus nos céus, nós esperamos a aparição de quem junto de nós? O derramamento de quem? Do Espírito Santo. Antes de aguardarmos ansiosamente por Jesus, nós deveríamos todos os dias aguardarmos e pedirmos pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. E esta semana, na nossa classe bíblica, alguém que está aqui me ouvindo, eu prometi que eu iria responder, perguntou: pastor, e o Espírito Santo? A gente vê Deus no trono, Jesus no trono, e fala de Deus o Pai, e fala do Espírito, e fala de Jesus, mas cadê o Espírito Santo? Afinal de contas, cadê o Espírito Santo? Está no céu? Está aqui? Voltou para o céu? Vai vir de novo? E a gente vai terminar com esses 3 versos de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia novamente. A Bíblia é sua intérprete, ela tem as respostas que nós precisamos. Aonde está o Espírito Santo? Apocalipse capítulo 1, verso 4. Diz assim Apocalipse 1, verso 4: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante da onde?
do trono de Deus. Aonde o Espírito Santo está? Diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 4, verso 5. Um pouquinho, uma página à frente. Apocalipse 4, verso 5. Diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aonde está o Espírito Santo? No trono. Último texto, Apocalipse capítulo 5, verso de número 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O Apocalipse começa dizendo que o Espírito Santo do Senhor está diante do trono. Mas quando Jesus Cristo é entronizado no céu, o que acontece com o Espírito Santo? Ele é enviado para onde? Para a terra. Queridos irmãos, Jesus não nos deixou sozinhos no desamparo. Nós não somos filhos órfãos, não somos filhos com falta de pai e mãe. E a Bíblia diz assim para nós, que Jesus enviou o Paracletos, aquele que é o nosso Consolador. E a Bíblia diz assim, Ele enviou outro Consolador. Não é outro do sentido de heterogêneo, alguém diferente, mas é no sentido de homogêneo, é um outro igual. Enquanto Jesus está no céu, nós estamos acompanhados pelo Espírito Santo do Senhor. E nesta manhã, querido, eu me pergunto e pergunto a você, qual que é a relação hoje do Espírito Santo do Senhor com a nossa igreja? Eu estou falando dessa igreja aqui agora. Eu gostaria que você prestasse atenção em algumas coisas boas que eu tenho para falar para você. Primeira delas, queridos, hoje nós estamos instalados aqui nesses 16 acres de pura beleza e encanto. É um pedacinho do céu que o Senhor nos deu aqui nessa terra, para sonharmos e nos prepararmos para o céu. Aqui neste lugar que nós chamamos de casa de oração para todos os povos, regularmente aos sábados nós somos entre 120 a 150 pessoas, e todos invariavelmente são muito bem-vindos. Eu gostaria de lembrar nesta manhã também, queridos, que entre pastor, líderes de ministério, anciãos, nós servimos essa igreja no número de 26 pessoas, e sem contar mais 4 outros pastores que congregam e servem a nossa igreja. Isso é um privilégio para nós. Sabe que aqui na nossa igreja nós temos presenciado vários milagres, milagres no sentido da saúde, e não foi nada combinado. Eu inclusive nem sabia, mas está escrito aqui, e eu vou ler para você. Nós oramos nesse ano pelo Marcos Sampaio. Um dia o Marcos, que participa toda quarta-feira dos nossos cultos, veio aqui e fez um pedido de oração. Senhor, eu tenho uma tosse que me acompanha há mais de 12 anos, eu pedi ao Senhor que me curasse, e Deus curou. Em 2 dias ele baixou o hospital, bem mal, fez uma cirurgia um tanto quanto séria no pulmão, e saiu do hospital, e está aqui sem tosse alguma. Louvado seja Deus. Estava aqui, e Deus é bom, e olha como Ele trabalha. O Júnior veio nesta manhã na nossa igreja, e está aqui, Júnior. Nós louvamos a Deus pelo milagre que Ele operou. Câncer no cérebro, o Senhor o abençoou, e em nome de Jesus o curou, Júnior. A irmã Neuza Borges não pôde estar conosco aqui nesta manhã, mas ela está muito bem, se recuperando. Câncer na boca, e sequer quimioterapia e radioterapia ela precisou de fazer. Milagre aqui na casa do Senhor. Queridos, aqui na casa de Deus, semanas atrás nós agradecemos por 27 pessoas que, vindo do Brasil, decidiram pertencer à nossa igreja. A maioria deles envolvidos como líderes ou colaboradores dos nossos ministérios.
Inclusive, depois daquele dia, mais uma pessoa decidiu se unir à nossa igreja. Seja muito bem-vinda também, Fernanda, que Deus te abençoe. Queridos, nós temos aqui na nossa igreja, e olha que alegria, nós temos 2 clubes aqui que cuidam dos nossos filhos: clube de aventureiros, clube de desbravadores. Nós temos um total exato entre os 2 clubes de 40 colaboradores e líderes da nossa igreja e de outros lugares que servem aos nossos filhos. São 72 crianças que são cuidadas nesses 2 clubes, e temos entre os 2 6 famílias não adventistas que estão trazendo seus filhos. A cada 15 dias, uma família da nossa igreja tem um pequeno grupo de jovens. São jovens dessa igreja que convidam os seus amigos das universidades, e a cada 15 dias, em média, 40 jovens se reúnem para estudar temas da Bíblia. Cada vez mais, crianças e adolescentes têm se apresentado aqui à frente cantando no ministério de louvor, mensagens musicais, tocado esse piano. Louvado seja Deus, glória ao Senhor. Na nossa igreja também, queridos, nós temos a oportunidade de todas as terças-feiras termos uma classe virtual de estudo da Bíblia e crescimento espiritual. São membros adventistas da nossa igreja, são amigos não adventistas que vêm à nossa igreja, outros que nunca vieram à nossa igreja, gente de outros estados dos Estados Unidos e gente até do Brasil não adventista que estuda conosco. Glória a Deus por isso. E no dia 16 começa a classe de estudo bíblico via Zoom para os meninos e meninas de 10 a 15 anos de idade. Glória a Deus. Todas as quartas-feiras nós temos 2 movimentos simultâneos de oração aqui na nossa igreja. Nós temos mães de joelhos, filhos em pé, das 7 às 7h30. E que privilégio é um filho que anda por essa terra e tem uma mãe que ora por ele. Que rica bênção é saber que você, onde está como filho, em algum momento tem uma mãe orando por você. E a boa notícia é que essas mulheres não oram apenas pelos seus filhos, oram pelos filhos da igreja. Às 7h30 nós temos o nosso culto de oração em família. São pessoas que se aproximam da nossa igreja e vêm aqui para orar. E sabe, depois do nosso culto, é um culto de 1 hora. As famílias que vêm com seus filhos servem um delicioso lanche aqui na igreja, mas muito bom. E a gente adulto para conversar, se confraternizar, e os nossos filhos param para brincar. Culto de oração em família. E toda semana a gente escolhe uma família para nós orarmos aqui. E queridos, essas famílias chegam a mim e contam: pastor, que bênção foi a minha semana. Que bênção foi o meu nome ter saído nessa semana. Além de ganhar e presentear uma cesta, são abençoados por Deus. Aqui na nossa igreja, glória a Deus por isso, embora sejamos uma igreja brasileira e falamos português, todos os nossos amigos que não falam português são muito bem-vindos e nós os consideramos. Nós temos aqui 32 dispositivos de tradução simultânea, e oficialmente nós temos um ministério que semana após semana faz escala para que todo sábado tenhamos alguém traduzindo o sermão do português para o inglês. Glória a Deus por isso. Mensalmente, esse era um sonho que a gente tinha. Mensalmente a nossa igreja oferece um potluck, um almoço aqui, queridos, em nome do Senhor Jesus. A comida que é preparada e servida nessa igreja é a melhor comida do mundo preparada por uma igreja. E depois, para queimar as calorias, uma vez por mês a gente vai para uma noite de quadra e recreação também, onde nós temos acesso a uma quadra grande, espaçosa, com amplo espaço e tempo para nós praticarmos esporte e estarmos juntos. Somente nesse ano aqui na nossa igreja nós tivemos apresentações musicais com orquestra, coral, solo, semana de oração da família, celebramos Dia das Mães, Dia dos Pais, tivemos acampamento de aventureiros, desbravadores, investidura de aventureiros, investidura de desbravadores, culto jovem, acampamento jovem. Traga a máscara de oxigênio, por favor.
programa de saúde mental, chá entre as amigas para as mulheres, 3 santas ceias e uma vigília muito abençoada. Glória a Deus por isso. E o que dizer das nossas finanças? Como igreja, nós temos um cuidado especial para nunca deixarmos a nossa comunidade entrar em problemas financeiros. Nós temos uma reserva substancial para cuidarmos de algum evento extremo ou de calamidade. Temos um outro fundo só para cuidar de manutenção e reparo. Queridos, fora o mortgage, nós não temos nenhuma outra dívida assumida. O valor aluguel da casa principal está sendo completamente destinado para bater no capital do nosso financiamento. Escuta só, nós não queremos deixar dívida para os nossos filhos. Quando essas crianças estiverem à frente dessa igreja, nós queremos que eles não tenham um centavo de dívida. Essa é uma responsabilidade para a nossa geração. Eu e você é quem temos que pagar essa conta para os nossos filhos, queridos, para que quando chegar a vez deles, ao invés de pagar mortgage, eles possam enviar missionários para esse país, para fora daqui, ter recurso para ajudar os nossos filhos nas escolas e não faltar um centavo para nenhum projeto, evento, programa e missão na nossa igreja. Mas não apenas isso, o nosso caixa mensal, por exemplo, esse mês, opera com 108% acima das nossas despesas fixas. Todos os ministérios da nossa igreja são abastecidos financeiramente pelo caixa geral. Nós não temos mais que lidar com ofertas direcionadas, não falta recurso para os ministérios. Todos os ministérios, naquilo que precisam, nós temos apoiado. A entrada, por exemplo, de ofertas do mês de setembro foi 32% maior do que o mês de agosto. E nessa semana, nós recebemos uma doação de $9.000, que aparecerá no relatório de novembro. Glória a Deus. Só que tem um ponto aqui. Todas essas coisas mencionadas são ótimas e excelentes, nós precisamos delas. Mas eu queria lembrar você nesta manhã que todas elas são meio e não são fim. Nós não estamos aqui por nenhuma delas. Nós estamos aqui porque no livro Atos dos Apóstolos, na página 9, a senhora Ellen White diz assim: a igreja de Deus é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho para todo mundo. Se Satanás foi derrotado e expulso do céu, se pouco tempo lhe resta, se o Espírito Santo está conosco, nós devemos, como indivíduos, família e igreja, colocar tudo e todos à disposição da pregação do Evangelho. E a melhor de todas as notícias é essa que eu vou falar agora para você aqui. E é essa a essência, a razão de nós sermos igreja. Eu disse de muita coisa, mas a melhor é essa, que neste ano, nós tivemos até agora na nossa igreja 8 batismos. 6 filhos da igreja, 2 pessoas que são novos conversos, e a história não para por aí, porque nesta manhã, queridos, nós temos mais um batismo especial acontecendo na nossa igreja. Jaime, por favor, querido, vem aqui, mas você não pode vir sozinho, a Celi tem que vir junto contigo. Vem aqui, Jaime e Celi. Queridos, 2 grandes evidências do Espírito Santo na nossa vida, ou da nossa igreja. Uma grande evidência do Espírito Santo é quando dentro de uma igreja, mais do que ter os seus bancos cheia de gente, é ter os seus bancos cheia de gente cheia do Espírito Santo. Uma outra evidência do Espírito Santo é que ele traz conversões, conversos, reconciliação e batismo à casa de Deus. Jaime, Celi, por favor, vem aqui à frente, podem subir aqui. Nesta manhã, nós estamos bem mais do que felizes pela tua decisão, Jaime. Glória ao Senhor Jesus que está sentado lá, o Espírito Santo que está no trono do nosso coração. Deus te abençoe, Celi. Deus te abençoe. Nós estamos muito felizes por você. Eu quero convidar aqui nesta manhã o pastor Robert Machado. Pastor Robert, ele é parte muito grande da vida de vocês. E eu convidei o pastor Robert e ele quer falar com você, Jaime, especialmente. E ele vai orar com você também. Pastor Robert, por favor, vem aqui à frente. Aqui, ó. Como você achar melhor.
Jaime, meu amigo, é com grande prazer estar aqui hoje de manhã. Todos nós estamos felizes para ver esse momento. E como nós conversamos ontem, também nosso grande amigo vai estar muito feliz para te ver também um dia. Nesse momento eu vou fazer 3 perguntas. Primeiro, aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e deseja viver em um relacionamento redentivo com Ele? Aceita os ensinamentos da Bíblia, tais como expressos na Declaração de Crenças Fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e se compromete, pela graça de Deus, a viver em harmonia com esses ensinos? Deseja ser batizado como uma expressão pública de sua fé em Jesus Cristo, para ser aceito na comunhão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e deseja apoiar a igreja em sua missão como um fiel mordomo, mediante sua influência pessoal, dízimos e ofertas e uma vida de serviço? Amém. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja Deus. A igreja pode ficar sentado. Nós vamos ajoelhar e orar com Jaime. Pai, nós estamos muito felizes hoje, Senhor, para não só ver um filho se dedicar mais uma vez para Ti, mas ver um filho que foi um pouco longe, mas está de volta para casa, Senhor. Satanás tentou muito, até sutilmente, mas graças ao nosso Deus, que nos ama tanto, Ele nunca trabalhar por seus filhos, Ele nunca para de trabalhar por seus filhos. E hoje um filho está aqui de volta. Nós sabemos que o inimigo está bravo, mas você, em toda sabedoria, já proveu para ele, porque essa semana vamos orar para ele e sua família, que as suas bênçãos caem sobre ele, sua conselhia e seus filhos, Senhor. Que você enche ele profundamente do teu Santo Espírito, Senhor. Fortifica a sua fé, porque daqui a pouco ele vai morrer mais uma vez para viver eternamente junto contigo, Senhor. Que o poder da ressurreição que te levantou, Jesus, vive nele agora, para que agora ele possa estar separado para a obra e a missão que está preparada para ele, que ele pode andar e terminar o trabalho dele que você tem planejado para ele, Senhor, para não só viver um relacionamento com Cristo, mas reconciliar os outros para voltar a Cristo também. Amém. Abençoa ele, Senhor. Eu peço todas as coisas em teu nome, Pai, em teu nome, Jesus, em teu nome, Espírito Santo. Amém. Amém. Música especial nesse momento. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me.
can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence? To my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when the day comes, when I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I do is forever, forever worship you. I can only imagine, yeah. Oh, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine, yeah, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? I'll be able to speak it all. I can only imagine, yeah, I can only imagine. I can only imagine. Oh, I can only imagine. I can only imagine. Oh, I can only imagine. I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine. Queridos, eu quero convidar que venha aqui à frente os familiares e amigos do Jaime, para que eles possam presenciar, assistir o batismo bem de pertinho. Vocês podem vir aqui à frente, ficar bem pertinho. Afinal de contas, esse é um momento muito bonito e significativo. Podem se aproximar mais, podem vir bem pertinho. O espaço aqui é amplo e a intenção é que você assista bem pertinho mesmo. Podem todos vir. Amém. Louvado seja Deus. A você que é membro da nossa igreja, muito obrigado por todo o apoio, demonstração de carinho, amizade, pela família Faria. A você que é um familiar, um amigo que veio de outro lugar, seja muito bem-vindo, obrigado por vir assistir esse momento tão especial. Louvado seja o nome de Deus.
Queridos, nós sabemos que quando há um batismo na terra, o que acontece no céu? A festa no céu. E pelos olhos da fé, nós contemplamos um céu em festa. E que seja cada vez mais comum e frequente na nossa igreja, manifestação do Espírito do Senhor, termos fogo na igreja e água no tanque. Que seja frequente, regular, demonstração pública de pessoas, irmãos, amigos, entregando-se a Cristo Jesus. Celi, Lucas, Felipe e Vitor, que Deus abençoe vocês. É bom vê-los aqui, os meninos especialmente. A todos os amigos desta igreja, obrigado a vocês por sempre serem presentes, amigos. Jaime, por favor. A você que veio de longe só para assistir, obrigado, sua presença é muito bem-vinda. Quem está feliz, diga amém. Glória ao nome do Senhor, o nosso Deus. Querido Jaime, tanto os céus quanto nós aqui estamos felizes por você. Você nunca deixou o coração das pessoas que te amam e te querem bem. Você nunca deixou a igreja, Jaime, porque de alguma forma você sempre esteve envolvido com a igreja, e como você me diz, palavras suas, a igreja sempre esteve na sua vida também. E eu conversei contigo, Jaime, e eu quero expressar publicamente o que nós conversamos no privado. Você foi chamado por Deus para este tempo e momento que nós estamos aqui, onde há muita coisa acontecendo. E Jaime, Deus conta contigo no serviço na nossa igreja. Que Atos 2 seja uma realidade na nossa vida, na nossa igreja. Que o Espírito Santo, através de todos nós, possa fazer com que realmente, na expressão da realidade, nós sejamos uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. E que pelo poder do Espírito Santo, Jaime, você continue conduzindo como provedor e líder espiritual da sua casa, a sua esposa, os seus 3 filhos. Que através da sua vida, o seu lar cada vez mais se aproxime dos caminhos do Senhor. E nesta manhã, Jaime, é com alegria no coração, como ministro do Evangelho, para a remissão de todos os seus pecados, uma nova vida em Cristo, uma reconciliação com a igreja do Senhor, até que Ele venha. Como ministro do Evangelho eu batizo, Jaime, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe, Jaime. Obrigado. Deus te abençoe. Queridos, eu conversava com o Jaime em algum momento e ele falou assim para mim: pastor, há um tempo atrás foi feito um apelo na igreja para quem gostaria de descer as águas batismais, e eu levantei a mão e eu aceitei por aquele apelo. E nesta manhã, uma vez mais é feito um apelo aqui na nossa igreja. Esse apelo é feito para as crianças, para os meninos e meninas que ainda não são batizados. Até porque a Bíblia diz que todos nós deveríamos nos tornar como crianças, senão nós não alcançaremos o reino dos céus. Mas eu também gostaria de falar ao coração de adolescentes, jovens, adultos, gente que ainda não se batizou e sabe que precisa, ou talvez até queira. Eu estou falando para gente que participa das nossas classes bíblicas. Irmãos, essa semana, depois da nossa classe bíblica, alguém que participa ali, que eu tenho muito carinho e respeito,
me procurou no particular e falou: pastor, eu tenho andado por algumas igrejas e eu estou procurando pela igreja certa e verdadeira. Eu respondi a ela que essa é uma oração muito sincera e Deus vai revelar e Deus vai mostrar. E ela falou: mas de qualquer maneira, pastor, eu quero contribuir, eu quero ser dizimista na igreja adventista do sétimo dia. Eu estou falando para gente que realmente está procurando pela verdade, pela igreja, pelo caminho com o Senhor. E eu tenho aqui para você um convite. Eu vou fazer uma última oração. Eu quero convidar você, menino e menina, adolescente, jovem, adulto, que quer se preparar. Não sei quando, nem como, mas um dia eu quero ser batizado ou batizada. Eu queria convidar você para que viesse bem pertinho aqui, pertinho de onde o Jaime e eu estou. Você pode vir, menino e menina, aqui à frente. Você que está sentado aí, se você quiser vir e receber uma oração especial, convido você. Eu sei que às vezes dá um certo medo, vergonha, timidez, é fato e para todos nós. Mas esse é um passo, até porque o batismo é a decisão pública. Um dia você vai estar aqui na frente, todo mundo. Naomi, Nath, Vitória, Sofia, Deus abençoe vocês. Enzo, Deus te abençoe, querido. Tyler, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Jonão. Deus te abençoe, Júlia. Venham aqui pertinho. Deus te abençoe, Steph. Tiffany, perdão, querida. Tiffany, louvado seja Deus. Tainá, Deus te abençoe. Deus te abençoe. E eu sei, queridos, que existem mais gente aqui no meio, aqui na nossa igreja, que pode vir aqui. E talvez há uma luta no seu coração e a gente sempre se pergunta: mas tem tanta coisa errada na minha vida? Às vezes a gente chega até duvidar se a gente vai ser salvo ou não. Queridos, se nós estivéssemos com a vida em ordem, ainda assim nós precisaríamos nascer de novo. O Rei do Universo, glorioso Senhor Jesus, vida perfeita, quando viu João Batista, pediu: me batize nas águas. Eu gostaria de nesta manhã, em oração, não com insistência, mas com oportunidade, falar a você que ainda está sentado. E se você que está assistindo na internet quiser ir na frente da sua TV, do seu computador, se ajoelhar, por favor, se ajoelhe também, chegue mais perto da TV. Que Deus te abençoe. Essa mensagem é para você também. Mas eu queria convidar mais uma pessoa que está sentada nesta manhã, que vem aqui à frente. Querido, são pequenos passos, pequenas decisões, são momentos como esse que marcam a nossa vida. É uma decisão dessa que nos dá força e coragem para a gente dar mais uma outra decisão. Você, menino, menina, jovem, adulto, eu gostaria de encorajá-lo a sair de onde você está e vir aqui à frente. Só mais um. Deixe nesse momento a voz do Espírito Santo tocar o teu coração. E se Deus de alguma forma está falando e chamando, pode vir. Porque Deus não chama sem pagar a conta. E não deixa ninguém no meio do caminho. E Deus honra aqueles que o honram. Se você que está fazendo um estudo bíblico, participa de uma classe bíblica, ou quem sabe precisa do rebatismo, eu queria convidá-lo uma vez mais antes de orar, para que você venha aqui à frente. E olhando o rosto dos irmãos, eu vejo que tem uns que estão orando e pensando: puxa vida, vai. E talvez enquanto você esteja com vergonha, tem um monte de gente orando e torcendo por você, e vão ficar felizes com a sua decisão. Há mais alguém? Flávio, louvado seja o nome do Senhor.
Eu preciso de um microfone. Alguém tem um microfone? Obrigado, Sandra. Tá bom. Queridos, nós vamos orar nesse momento. Eu tenho certeza que dentre tantas coisas boas, nós também estamos felizes nesta manhã, porque o pastor Sandro Brown, pastor dessa igreja, está conosco. Pastor, vem aqui, por favor. Eu quero pedir ao Senhor para fazer oração para nós, pode ser? Eu não resisti vir aqui à frente porque eu conheci esse menino desde pequeno, rapaz. Lá de Recife, né? Deus te abençoe. E pastor, o senhor sabe, ele é fruto do ambiente de trabalho. Eu posso dizer isso para vocês, porque eu conheço os chefes deles. Pagam mal, mas são pessoas boas. Deus seja louvado, Marcos. Eu sei que isso aí é fruto de uma influência, de um ambiente que você convive com pessoas cristãs. Sua esposa está aí? Lídia. Deus abençoe, pastor, seu ministério. Amém. Jaime, Deus seja louvado. Amém. Celi, mais ainda, né? Celi é uma guerreira, uma mulher de fé e de oração. Pastor, vamos orar para encerrar então? Curvem a fronte, aqueles que puderem, em posição de reverência. Vai vir alguém mais aqui, perdão. Ah, vem cá. A Lídia. Lídia. Oremos. Querido Deus e Pai, assistimos hoje o milagre da Tua influência e do Espírito Santo na vida do Jaime. Amém. E quantos outros, Senhor Deus, estão aqui à frente, porque o Senhor move os corações e trabalha ainda hoje para a nossa conversão. Remova tudo que nos impeça de estarmos aos Teus pés. Remova, Senhor Deus, tudo aquilo que nos separe de Ti, para que juntos, muito em breve, possamos receber de Tuas mãos a coroa da vitória. Abençoe as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos pequeninos, para que eles sempre tenham a certeza de que o caminho que o papai e a mamãe estão dirigindo, estão orientando, é o melhor caminho deste mundo, Senhor Deus. Abençoe esta igreja, o seu pastor, os líderes, e que, Senhor Deus, agora, com mais um homem de Deus, um homem que sabe o que tem que fazer por Ti, cuide, Senhor Deus, para que o Jaime receba de Tuas mãos a missão que ele tem para também contribuir aqui nesta terra para o Teu reino. Que os seus filhos, Senhor Deus, que a sua esposa também, todos juntos unidos, possam caminhar de mãos seguras, mãos firmes umas das outras, para receber a coroa da vitória, Senhor Deus. Deus seja louvado por sua decisão, Jaime, e Ele está contigo e seguirá o teu caminho ao teu lado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar a todos a se colocar em pé. Vocês podem permanecer aqui. Nós vamos cantar novamente a música Poder do Amor.